Irmãos e irmãs, vamos tentar aqui elucidar, tentar deixar claro essa posição de uma querida irmã que ela fez no canal. Ela citou o caso de por que o Senhor Jesus diz em memória de mim, se hoje ele não está morto. Seria que ele estava instruindo as pessoas para participar da ceia até que ele ressuscitasse, enquanto ele estivesse morto? Foi uma colocação semelhante a essa. E outra, atualmente devemos participar da Santa Ceia ou é errado? Primeiro ponto, nenhum lugar nessas escrituras cita Santa Ceia. Diz a respeito da ceia do Senhor, a mesa do Senhor, ou a ceia do Senhor. Nenhum lugar Santa Ceia. Tem alguma denominação que usa-se Santo Batismo. Aí pergunta para essa pessoa, onde é esse Santo Batismo? É o batismo nas águas lá da minha denominação. Essa é uma denominação determinada por aquela denominação. É uma santo batismo. Não tem na Bíblia santo batismo. Existe um só batismo em Cristo na morte, para que a pessoa possa ser salva. E quando ele é batizado em Cristo na morte, ele é batizado no Espírito Santo na ressurreição. E o Espírito Santo torna-se vida no interior dessa pessoa. Muito bem. Agora, plenitude do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, isso é a segunda experiência, a terceira experiência, a quinta experiência, e Pedro cheio do Espírito Santo, e Pedro cheio do Espírito Santo, os irmãos cheios do Espírito Santo, porque nós podemos não estar cheio do Espírito Santo, né, querido? E assim por diante. Mas o assunto nosso é esse questionamento. Primeiro, eu quero ler lá em Mateus capítulo 16, capítulo 26, em versículo 26, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Simbolicamente, né, meu querido? Ninguém está comendo a carne do Senhor Jesus Cristo e nem bebendo sangue. Nós não cremos nas transubstanciação. Nós não cremos em transubstanciação, porque olha só como é claro aqui. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ali o Senhor Jesus Cristo estava simbolizando o pão. Ele estava falando: esse é o meu corpo. Participação da experiência com o Senhor Jesus Cristo através da cruz. Participe. E também a experiência com o seu sangue. O sangue de Jesus Cristo é para perdão, remissão de pecados. Nós não cremos em transubstanciação. São substâncias que expressam espiritualmente aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em seu corpo, porque o corpo de Jesus tornou o nosso batismo da nossa morte na morte de Jesus, para termos uma nova vida na sua ressurreição. E o sangue de Jesus derramado para purificação de pecados, para perdão de pecados e purificação. Aí ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo
convosco no reino de meu Pai. Não é que cessou a ceia. Ele falou isto como a última ceia, onde ele estava coordenando. Ele estava sentado à mesa juntos com... Foi a última. Depois ele foi lá para o Getsêmani. Agora, por que eu falo aqui em 1 Coríntios? A pergunta da irmã do canal. Porque em 1 Coríntios capítulo 11 ele diz assim: porque eu recebi, versículo 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu. Lembra lá em Mateus? Ele pegou o pão, partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele estava entregando o seu corpo e a sua vida em benefício dos pecadores. E ele estava dizendo, em memória, significa o seguinte, todas as vezes. Deixa eu terminar o texto. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele não fala, quando vocês comeram essa minha carne e tomou meu sangue. Não foi isso que ele disse. Ele fala assim, comerdes este pão. Ele partiu o pão. E beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Primeiro, em memória de mim. O que significa isso? Nós lembrarmos que ele era o verbo, ele é o verbo, mas é o verbo que estava com Deus, era Deus, desceu, foi encarnado, tornou homem, em figura humana, para representar todos os pecadores. Ele, sem pecado nenhum, foi à cruz e se ofereceu em sacrifício a Deus, como aroma suave ao Deus Pai. Atendeu às necessidades da lei divina. O salário do pecado é a morte para o pecador, mas o pecador não conseguia se justificar do seu pecado. E o justo Jesus tornou justiça em favor do pecador. Ele justificou ao Pai todos os injustos pecadores. Por quê? Porque ele conduziu à morte os pecadores. Segundo a lei divina, exigia a morte do pecador, mas ele não consegue se matar, a sua natureza. Então Cristo vem, atrai o pecador, na morte de Cristo foi a morte do pecador. Portanto, a justa justiça de Deus ficou satisfeita. Não exigia a morte do pecador? O pecador foi morto em Cristo. É espiritual, irmão. Irmã, é pela fé. A morte de Jesus foi a minha morte. Que a lei de Deus Pai exigia, a morte do pecador, salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Mas eu fui conduzido à morte, na morte de Cristo. Fui justificado. E agora ele diz, façam essa celebração em memória de mim. Mais uma coisa, nós devemos participar, é a pergunta, nós devemos participar da ceia ou é errado participar da ceia? Ele diz assim, versículo 28 de 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Ele diz para participar da ceia, mas ele diz,
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Responsabilidade espiritual. Portanto, sem discernir o que significa realmente. Isso que estão dizendo é o corpo e é o sangue de Jesus. Qual o relacionamento que eu tenho com o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo na minha vida espiritual? Qual o relacionamento? O nosso relacionamento do corpo de Cristo. Nós morremos. E o sangue de Jesus foi derramado para a purificação dos nossos pecados. Se alguém tem essa experiência chama-se novo nascimento. Morri com Cristo e fui ressuscitado com Cristo. E agora Cristo é minha vida. Eu participando dessa ceia vou lembrar o que ele fez, a obra dele, a pessoa gloriosa dele e a obra gloriosa que ele fez em meu favor e meu benefício. Eu tenho um relacionamento com ele porque ele me chamou para esse relacionamento. Agora eu tomo a ceia do Senhor dignamente. Pela dignidade que ele nos concedeu. Nós mesmos jamais teremos dignidade para participar da ceia do Senhor. É algo muito sério. É certo que tem algumas denominações que têm o seu governo local. É fácil, se você for membro desta igreja A, aqui você pode participar. Mas se você for membro da igreja B, você não pode participar. Se você estiver em comunhão com essa igreja A, você pode participar. Senão, você não pode. Então, tem várias situações e governos. Eu respeito cada uma delas. Se você está lá naquela denominação, se sujeite ao governo, porque você que escolheu aquela denominação, não foi? Então, sujeita aquele governo. Se a denominação diz isso, eu não estou dizendo se está certo ou está errado. Essa questão de governo local. Essa é a questão. Mas viu, queridos, tem essas questões também. Agora, o Senhor nos instrui a respeito disso. Se você não tem um relacionamento, você não nasceu de novo, você não creu na sua morte e ressurreição em Cristo, você está tomando a ceia, porque esta ceia é para os salvos. Aqueles que sabem o que estão fazendo. Não no intelecto, mas têm experimentado aquilo. Então, devem participar da ceia com alegria, com gratidão, com adoração, com celebração, alegria. Por quê? Porque você foi chamado à intimidade com Deus Pai em Cristo na cruz. Então, você pode dizer, eu estou aqui, lembrando, em memória lembrando, até que o Senhor Jesus Cristo venha. Até que ele venha. E quando ele vem? Quando o Senhor Jesus Cristo vem? Ele diz em Mateus capítulo 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Até que isso aconteça, nós vamos celebrando na ceia do Senhor, que expressa a nossa intimidade com Ele. Expressa ali na ceia do Senhor o nosso relacionamento espiritual, verdadeiro, autêntico, que temos com Cristo crucificado, pela sua morte e pela sua ressurreição. Amém e amém.